Bom dia. Nessa videoaula nós vamos aprender a encontrar o plano tangente e reta normal a uma superfície. Primeiramente vamos a definir o que é uma superfície, né? Vejamos aqui, né? Nós vamos usar o estudo das funções vetoriais. Vetoriais, se vocês lembram, né? Não sei se vocês já viram no cálculo 1, é uma função que depende de um parâmetro e a valores n-dimensionais. Você tem aqui uma função, depende de um parâmetro, e a imagem é um vetor n-dimensional. Geralmente se estuda para o caso bi ou tridimensional. Esta vez vamos a usar funções vetoriais, só que dependem de dois parâmetros, ou de duas variáveis, certo? Desta forma, acabamos de dizer que temos aqui um subconjunto de R2, certo aqui, ou pode ser o próprio R2, tá certo? E ali vamos a definir uma função vetorial. Vejam aqui eu tenho, por exemplo, aqui seria uma parte de R2, por esse que está aqui, né? E aqui que fazemos aqui? Aqui definimos uma função, né? Vamos definir uma função como R. Vejam aqui que tem R setinha, né? Que explica a função vetorial. O domínio dela é um subconjunto bidimensional e a imagem é um vetor tridimensional, certo? A cada ponto do subconjunto E vai corresponder um vetor tridimensional, né? Se é vetor tridimensional, então vai ter três componentes, né? Aqui temos aqui a função vetorial, e aqui temos os respectivos componentes, né? X, Y, que depende do u e v, e C, que depende do u e v, né? Então, esse aqui é um vetor tridimensional. Essas funções aqui, X, Y e Z, que dependem de u e v, chamam-se funções coordenadas. Obviamente, essas funções são a valores reais, né? Ou seja, X, ele está definido em E, mas os valores de X estão no conjunto R. Da mesma forma que Y e Z, né? Porque temos uma setinha que indica a função, né? E aqui a imagem, seria, né? Seria as imagens da função vetorial R. Essa definição que nós vamos a trazer do cálculo vetorial, né? Aliás, das funções vetoriais, é a definição de limite e continuidade. Então, as definições praticamente são as mesmas, né? Por exemplo, né? Vamos a dizer que o vetor A é o limite da função vetorial RUV, que acabamos de definir, né? Quando UV, ou par UV, tende para U0, V0, né? No conjunto E, né? Sendo que esse U0, V0 é um ponto de acumulação de E, né? Se vocês já viram cálculo 1 ou em algum outro lugar, né? Ponto de acumulação de um conjunto é o quê? É quando você pega uma vizinhança desse ponto, né? E o intersecta com aquele conjunto. E a interseção é no vazio, né? Um minutinho, alguém está entrando aqui. Voltamos aqui. Tá certo? Então, o 0 V0 é um ponto de acumulação do conjunto E, né? Então, temos a definição agora de limite, formalmente, né? O que diz a definição de limite, né? Para qualquer epsilon maior que 0, existe um número positivo que depende de epsilon, certo? Então, que para qualquer u e v que está na vizinhança furada, lembra que nós definimos vizinhança furada? Quando você tem todos os pontos próximos de U0, V0, exceto o próprio ponto, né? Esse aqui é. E a interseção, e aqui estamos pegando todos os pontos que pertencem à interseção de E com a vizinhança furada de U0, V0, né? Então, nós temos que a distância da função vetorial R, né? Para esses pontos U e V, menos o vetor A, é menor que o epsilon. Praticamente é uma extensão do limite que nós usamos tanto em cálculo 1 como para funções vetoriais. E a notação que se usa para denotar o limite é também como no cálculo 1, né? Limite, aqui temos
o V tende para o 0 vezes 0, né? Daqui a função vetorial igual ao vetor tridimensional. A é um vetor tridimensional, tá certo? Por quê? Porque a imagem de R é um vetor tridimensional, né? E também decimos aqui que a função vetorial R chama-se contínua no ponto U0 vezes 0 se o limite da função vetorial quando o V tende para U0 vezes 0 é igual a R valuada em U0 vezes 0, né? Aqui a diferença de função contínua com limite, como vocês já sabem, né? É que o ponto U0 vezes 0, ele pertence ao domínio da função. Quando se fala de função contínua, né? Agora, no limite, U0 vezes 0 nem sempre pertence ao domínio. Por isso chama ponto de acumulação, né? E outra, aqui uma coisa que vemos do limite, né? Podemos observar duas coisas aqui. Aliás, três coisas. Primeiro, observamos que a função está bem definida no ponto U0 vezes 0. A função vetorial está bem definida, né? E o valor indicado com esse que está aqui. A segunda, né? Existe o limite da função vetorial R quando o V tende para o 0 vezes 0. E terceiro, que esse limite tem que ser igual ao valor da função vetorial no ponto U0 vezes 0. Tá certo? Se ao menos uma dessas condições não é satisfeita, então dizemos que a função vetorial não é contínua. Certo? E quais são essas condições que não são satisfeitas? Por exemplo, a função não tá definida nesse ponto. Então, se a função não está definida, aí automaticamente nós podemos dizer que a função não é contínua. Segundo, né? O limite não existe, por exemplo. Também podemos dizer que a função vetorial não é contínua no ponto U0 vezes 0. E a terceira, né? Existe o limite, mas o valor do limite é diferente do valor da função vetorial no ponto U0 vezes 0. Certo? Praticamente são as mesmas coisas que nós observamos em cálculo 1. Tudo bem? E como se calculam as derivadas parciais? Vejam então como a função vetorial R, ele depende de U e V, obviamente vão ter derivadas parciais, certo? E nós podemos calcular então a derivada parcial no ponto U0 vezes 0, né? A ideia é a mesma de que quando nós calculamos derivadas parciais de funções de várias variáveis a valores reais. O que a gente faz, por exemplo, né? Quando vamos a derivar com relação a uma variável, a outra variável permanece constante, certo? Então, assim vamos a definir, por exemplo, se queremos calcular a derivada parcial de R com relação a U, no ponto U0 vezes 0, é a mesma coisa, a notação é a mesma, né? A derivada parcial de R com relação a U, certo? E aqui é uma derivada ordinária. Em que sentido, né? Você vai fixar a variável V0, constante, e vamos a derivar com relação a U. Após derivar com relação a U, a gente vai substituir U por U0, né? Aí, então, obtemos a derivada parcial de R no ponto U0 vezes 0, né? A mesma coisa para o caso de encontrar a derivada parcial de R com relação a V, né? Calculado no ponto U0 vezes 0. Aqui U0 vai ser constante e calculamos a derivada normal ou ordinária com relação a V. Logo após, substitui V por V0. Certo? Então é fácil encontrar as derivadas parciais de uma função vetorial que depende de duas variáveis. Certo? Você calcula com relação a uma variável e substitui no ponto que você quer encontrar. Certo? Agora vamos a definir, a introduzir a definição formal de uma superfície, né? Superfície suave ou regular. É uma definição aqui que se dá quando se estuda geometria diferencial, né? Para os cursos de matemática. É meio formal, mas mesmo assim a gente vai introduzir, né? Veja aqui como vamos a definir, né? O conjunto de pontos ES, definido por aqui, tá vendo? ES é o conjunto de pontos de que forma, né? Na verdade, aqui um vetor tridimensional, não é assim? Aqui temos a primeira coordenada, a segunda e a terceira coordenada, né? E aqui o V pertence a um conjunto fechado. Essa barrinha que está acima é conjunto fechado, né? Pertence a R2. Aqui se chama conjunto fechado, né? Em R2. É um conjunto limitado, fechado ali. Fechado é quando tem todos os pontos de acumulação, né? Dizemos que o conjunto D é fechado quando ele contém todos os pontos de acumulação.
ou contém todos os pontos de fronteira. Como decíamos, as funções x, y, z são funções parâmetros, né? E elas são continuamente diferenciáveis. No fecho aqui. E aqui é importante, né? Oposto. Vocês que estão estudando álgebra linear, né? Posto de uma matriz, aqui chama posto de uma matriz, né? Por exemplo, aqui temos uma matriz, qual dimensão, né? Duas linhas e 3 colunas. Portanto, aqui uma matriz 2 por 3. Veja, quando decimos oposto, né? Oposto tem que ver com o determinante da matriz. Como a matriz não é quadrada, então é difícil calcular, não podemos calcular o determinante. Então, quando eu falo oposto, você calcula o determinante máximo que devemos calcular aqui. Como a dimensão é 2 por 3, então aqui temos 3 submatrizes 2 por 2. Por exemplo, se você pegar x' 1, y' 1, e aqui x' b, y, aqui tem uma matriz, aqui, por exemplo, só essa aqui. Deixa eu ver. E tem esse. E tem esse, por exemplo. Aqui você teria uma matriz 2 por 2, tá certo? Aqui. Seria um exemplo aqui. Também pode pegar o quê? Pode pegar esse com esse e esse com esse. Certo? Aí também tem uma matriz 2 por 2. Vamos apagar aqui. Ou pode pegar esses dois aqui. Esse com esse. Certo? Também tem a matriz 2 por 2. Então, para essas matrizes quadradas, na verdade, submatriz está aqui, né? Você pode pegar o determinante. O que diz aqui? Que é o oposto dessa matriz retangular igual a 2. Se ao menos o determinante de uma matriz quadrada igual a 2, por exemplo, né? É diferente de zero. Se ao menos o determinante de um deles é diferente de zero, por isso que decimos então que é oposto ou igual a 2. Tudo bem? Para todo UV que pertence ao conjunto fechado D. Se nossa superfície satisfaz, então vamos chamar a superfície suave ou regular. São aquelas superfícies que nós geralmente desejamos trabalhar com elas, porque nela vamos a ter tudo o que nós queremos, né? Por exemplo, vamos a poder definir plano tangente a superfície em cada ponto da superfície. Vamos a definir uma reta normal à superfície, sem ter nenhum problema, tá certo? Então, decimos se a superfície satisfaz essas propriedades que está aqui, né? Onde eu uso essa matriz 2 por 3 que está aqui, tem posto 2, né? Então, decimos que a superfície é suave ou regular, né? Veja que a superfície também podemos, essa definição aqui de 0,2 também pode ser escrito assim. S igual ao conjunto dos valores. Um minutinho. Vou voltar aqui. S igual ao conjunto dos valores, ou a imagem da função vetorial de duas variáveis, né? Quando o par UV pertence ao conjunto fechado D. Tudo certo? Agora vou ir para o chat para ver se tem alguma dúvida. Se ficou claro a definição de superfície regular. Tranquilo? Professor, eu só fiquei com uma dúvida. No caso, a superfície vai ser a função. Não, a superfície, na verdade, veja que é o conjunto de pontos tridimensionais. Na verdade, é a imagem da função. Vou voltar aqui ao gráfico para você ver. Tá certo? Veja aqui. Qual que é a superfície? A superfície seria, então, a imagem. Veja. Aqui você pega pontos do domínio, que a gente chama com E, e aqui você vai fazer corresponder, a cada ponto desse domínio vai fazer corresponder um vetor tridimensional. Então, você pode imaginar esse vetor, ou a função vetorial de dois parâmetros, né, como um vetor posição, por exemplo, né? Aqui seria aqui a origem, e você vai traçar aqui aqui, por exemplo, né? Uma setinha aqui. Certo? Por exemplo, então, a imagem dessa função vetorial de duas variáveis é a superfície.
Sim, Tudo bem? entendi. Entendi. Então, é a imagem que vai ser a superfície, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Tá, então, assim define uma superfície regular. Bom, obviamente aqui temos casos que às vezes que complicam, não? Qual seria por exemplo, nós teríamos dois pontos diferentes que pertencem ao domínio, por exemplo, né? U1 e V1, por exemplo, né? E aqui tem U2 e V2. Os dois são diferentes. Ou seja, vamos voltar aqui a soprar, né? Aqui, por exemplo, né? Você pode pegar aqui, por exemplo, aqui seria o par U1, V1, e aqui você pode pegar outro, 2, V2. Os dois são diferentes. No entanto, quando você faz a aplicação, né, da função vetorial, aqui, vai corresponder a mesma imagem da função vetorial de duas variáveis. Ou seja, aqui significa, né, para dois pontos diferentes do domínio, nesse caso, U1, V1 e U2, V2, vai corresponder a mesma imagem. Então, o que significa isso, por exemplo, né? Que significa que a superfície vai passar por esse mesmo ponto duas vezes, né? Tá certo? Vai passar duas vezes. Então, a superfície que não tem essa propriedade que está aqui chama-se simples. Ou seja, o que significa, né? Significa que se você tem pontos diferentes no domínio, as imagens vão ser diferentes. Tudo certo? E aquelas que satisfazem aqui a propriedade 4 que está aqui, elas não são bijetoras. Certo? Aquelas que não... Porque aqui não é injetora, tá vendo aqui? Porque a função é injetora quando dois pontos diferentes correspondem a imagens diferentes. No entanto, aqui, dois pontos diferentes correspondem ao mesmo ponto. Então, quando não tem essa propriedade aqui, 0,4, então vamos chamar de simples, né? Não possui ponto dessa forma que está aqui. Simples é quando não tem em outras palavras, quando não tem autointerseção. Ou seja, a superfície não passa pelo mesmo ponto mais de uma vez. Aqui, por exemplo, aqui seria um exemplo de uma superfície que não é simples, né? Porque aqui vai passar duas vezes aqui embaixo. Não dá para ver, mas é um exemplo, né? Diferentes pontos vai corresponder a mesma imagem. Certo? Veja aqui, uma coisa importante também na superfície são as chamadas curvas de grade. Certo? Na superfície nós temos infinitas curvas, certo? Imagine uma superfície aqui, infinitas curvas. Então vamos a distinguir duas curvas especiais. Essas curvas especiais vamos chamar de curvas de grade, né? Aqui que vamos chamar de curvas de grade, observamos, né? Veja que nossa função vetorial, ela depende de duas variáveis, né? U e V, tá certo, né? Vamos a fixar a variável V. Se a gente fixa a variável V, então a função vetorial, que era de duas variáveis, só vai depender de uma variável. Concorda? Vai depender de uma variável. Então, se depende de uma variável só, então a imagem dessa função vetorial vai ser uma curva. Certo? Então, vamos ter a curva, por exemplo, aqui eu coloquei, estamos fixando a segunda variável, vamos colocar o V0. Então, a imagem dessa função vetorial, que só depende da variável U, vamos a chamar C2. Certo? C2. Então, C2 é a curva que está na superfície quando a segunda variável é constante, não muda. Certo? É constante. Como poderia ser? Vamos voltar de novo aqui ao gráfico para mostrar aqui. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, quando que seria aqui? Aqui tem U e V, né? Quando que seria U constante, por exemplo? U constante seria quando é aqui, por exemplo. Tá certo? Aqui, por exemplo, né? Vejam aqui, aliás, o V. O V é constante aqui, não é constante? Ao longo se você pega, por exemplo, aqui, você pega pontinhos ao longo dessa... Deixa eu parar aqui. Tá certo? Se você pega pontos ao longo dessa parte, dessa reta que está aqui, né? Uma parte,
Vejam que o que vai mudar vai ser só o parâmetro U. E o V vai ser constante, né? Porque ele vai ser igual a esse valor que está aqui, que seria aqui o V0, né? Tá certo? Então, por exemplo, ao longo dessa curva que está aqui, né? O V é constante. Se você faz, por exemplo, ao longo dessa curva que está aqui, essa segunda, né? Aqui o U é constante. Mas, por enquanto, vamos deixar para o segundo caso. Como estamos no primeiro caso, né? Então, aqui, por exemplo, se você fixa a segunda variável, então, ao longo dessa curva que está aqui, a segunda variável é constante, o que vai mudar só a primeira. Bom, vamos voltar a pôr. Então, vamos chamar a imagem dessa curva. Quando você pega a ponta de forma, então a imagem vai ser uma curva C2, tá certo? Eu vou pular um pouquinho para mostrar aqui. Aqui tem a superfície. E aqui temos a curva C2, por exemplo, né? Esse aqui. Esse aqui é o C2, né? Então, essa aqui é a imagem da função vetorial, que estava por aqui, né? Função vetorial, quando o parâmetro V, ou a variável V, é constante. Tá bom? Essa curva vamos chamar de C2. Então, essa aqui é uma curva de grade, né? Quando nós fixamos uma variável. Nesse caso, a variável V. Voltemos aqui, né? Assim, temos o conjunto de pontos aqui, né? Tá vendo aqui? Esse conjunto de pontos aqui que seria a imagem da função vetorial, que só depende de U, né? Porque o V0 está fixo. Chama-se curva coordenada ou curva de grade, né? V igual a V0, tá certo? Obviamente, como é uma curva, a gente pode definir, e lembra que nós estamos trabalhando com superfícies regulares, tá certo? Então, o que significa, como eu dizia, nós vamos a poder construir plano tangente em cada ponto da superfície. Como dizia também no começo, né, que a superfície está cheia de curvas, né, que também significa, então significa que como todas as curvas estão na superfície, então todas elas vão ter vetor tangente. Também vão ser curvas suaves, né? Então, assim, então, nós podemos definir o vetor tangente, né? Como que define o vetor tangente? Simples, né? A derivada parcial de R com relação a 1. Aí, se você quer calcular em algum ponto específico, aí tem que dizer em qual ponto você calcula, né? E, obviamente, aqui, como a derivada parcial de R com relação a 1, ele também é um vetor, ele tem três componentes, né? Os componentes são o quê? A derivada parcial, a derivada de x com relação a u, a derivada de y com relação a u e a derivada de c com relação a u, certo? Esse se chama vetor tangente à curva de grade C2. Analogamente, vamos definir a curva de grade C1, né? Vamos voltar aqui só para mostrar aqui, né? Tá vendo aqui, por exemplo, tem a curva de grade C2. Vamos apagar aqui para visualizar, né? Então, e aqui, nesse ponto P0 específico, né? Onde se cortam as curvas de grade, aqui estou traçando o vetor tangente, né? Que seria R de U. Vendo aqui? Então, analogamente, define-se a curva de grade C1, né? Agora, só quando a primeira variável, U, é constante, né? O zero. Portanto, essa curva de grade SE pode entender-se como sendo o conjunto de todos os pontos imagem, né? Da função vetorial R. E, analogamente, definimos também o vetor tangente da curva de grade C1. Tal como mostra a figura aqui, né? Aqui tenho aqui vou apagar aqui. Eu tenho aqui o C1, que é a imagem da função vetorial, quando a primeira variável U é constante, né? E ali nós traçamos no ponto P0, traçamos o vetor tangente, né? R de V. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aqui vamos fazer uma pequena observação, né? Veja aqui, se você já havia estudado álgebra linear, né? Aqui temos aqui o produto vetorial. O produto vetorial dos vetores tangentes, né? R de U e R de V. Por definição, o produto vetorial desses dois vetores tangentes, né? É definido pela determinante dessa matriz que está aqui. Certo? Você calcula o determinante
E o resultado do produto vetorial de dois vetores é um novo vetor, né? Certo? Esse vetor aqui ele tem que respeitar a ordem dos vetores, né? Se você muda a ordem no produto vetorial, você vai mudar o vetor produto vetorial. Trocaria o sinal, certo? E M, o que é igual a M? M é igual ao determinante dessa matriz 2 por 2, N também é o menos determinante dessa matriz 2 por 2, e L, tá, essa determinante que está aqui, matriz 2 por 2, né? Então, aquela condição é 0,3, onde dizíamos oposto, lembra-se que é oposto? Oposto daquela matriz 2 por 3, tem que ser igual a 2, né? Ele pode ser escrito também com essa condição que está aqui. Ou seja, que nenhum desses dois determinantes, aliás, nenhum desses três determinantes seja nulo. Nenhum deles. É a mesma coisa que também dizer que é o oposto dessa matriz 2 por 3 é igual a 2. Quando ao menos um dos determinantes 2 por 2 é diferente de zero. Certo? Então, essa é outra condição que poderíamos também colocar na superfície. Tudo certo? Então, agora vamos a definir um plano tangente a um plano tangente e uma reta normal a uma superfície. Uma superfície, certo? Mas antes disso, a gente vai lembrar um pouquinho como que se define plano e como se define uma reta em R3. Certo? Em R2, a reta todo mundo já sabe escrever, né? Vamos ver como se escreve em R3. E como seria a equação de um plano. Certo? Então vamos a lembrar esses fatos, né? Vejam só, né? Eu tenho o ponto P0. Eu tenho espaço tridimensional, certo? Aí aqui tem o sistema de coordenadas, que não aparece aqui, mas aí eu tenho o ponto P0. Certo? O ponto P0 é conhecido. Quando você conhece o ponto, significa que você conhece as coordenadas, né? Aqui tem x0, y0, z0. Né? Conhecido. P0, um ponto dado que pertence ao plano, tá certo? Aqui tem um plano. Aí eu conheço um ponto dele. E vamos supor que também a gente conheça o vetor n, tá certo? Que tem aqui as componentes, n1, n2, n3, e esse vetor n seja perpendicular ao plano. Eu tenho um plano, você pode imaginar um plano como sendo a mesa, por exemplo, onde você está escrevendo agora, né? Ou colocando no seu computador. Aqui. E aí, nesse plano, vocês conhecem um ponto qualquer, e conhecem um vetor que é normal ao plano, tá certo? Um vetor perpendicular ao plano. Certo? Como o plano ele contém infinitos pontos, vamos destacar um arbitrário, vamos chamar de P, por exemplo. Né? Então, vamos construir o vetor P0, P. O ponto inicial em P0 e ponto final em P. Como o vetor N é perpendicular ao plano, ele é perpendicular a qualquer vetor que está no plano, né? Então, em particular, ele vai ser, o N vai ser perpendicular ao vetor P0, P. Por quê? Porque N é perpendicular ao plano e P0P é um vetor que está no plano. Tudo certo? Exato, né? Então, aqui, L é perpendicular ao plano, significa que vai ser perpendicular aqui. O vetor P0P, como eu conheço as coordenadas de P0, e estamos denotando o P é um ponto arbitrário, né? Vamos supor que as coordenadas do ponto P sejam x, y e z. Certo? Então, as coordenadas do vetor P0P são dadas da seguinte forma. Certo? E nós sabemos por álgebra linear, quando dois vetores são ortogonais ou perpendiculares, seu produto escalar é igual a zero, né? Produto escalar ou produto interno é igual a zero. Ou seja, é isso que está aqui. E aqui vamos usar a definição do produto escalar canônico, de R3. Certo? O que significa isso, né? Para você desenvolver o produto escalar canônico em R3, você multiplica as suas respectivas coordenadas e o soma. Então, o produto escalar vai ser igual à soma dos respectivos produtos das coordenadas. Certo? Aqui temos o vetor n, aqui temos o vetor n que está aqui com suas coordenadas,
E aqui temos o vetor P0P com suas respectivas coordenadas, né? Multiplicamos aqui, vai ser N1 vezes x0 menos x0, tá aqui. Mais, aqui, mais N2 vezes y0 menos y0, também tá aqui. Tá? E por último, mais N3 vezes C menos C0, também tá aqui. Tudo certo? Agora vamos a desenvolver, né? Veja que tem N1x menos N1x0. Aqui eu fiz direto já. Qual que eu fiz direto? Veja que, como conhecemos o ponto P0, então são conhecidas x0, y0, z0. Como conhecemos o vetor normal, n, então é conhecido n1, n2 e n3. Conhecemos. Então, o que eu fiz aqui, né? Aqui eu multipliquei n1 por x, está aqui, mais n2y também está aqui, e n3z está aqui. E aqui eu agrupei os termos que são conhecidos. Menos 1 x0 é um número que nós conhecemos, menos n2 y0 também conhecemos, e menos n3 c0 também conhecemos. Então, vou denotar o seguinte, né? A n1 vou chamar de A, a maiúscula, só para estar de acordo com a escrita da equação de um plano comum, né? Que todo mundo já vê nos livros. Aqui, n2 vou chamar de V, de B, n3 de C, e essa expressão que está de frente eu vou chamar de D. Tá certo? Como são perpendiculares, então o produto escalar vai ser igual a zero. Veja que A, que é N1, né? B, que é N2, e C, que é N3, e D, que é essa expressão que está aqui. Essa aqui vai ser a equação do plano que passa pelo ponto P0 e tem um vetor normal perpendicular, o vetor N, né? Cujas coordenadas são essas aqui, A, B, C. Certo? Então, toda a equação do plano tem a seguinte forma, né? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal e D obedece essa relação que está aqui. Tá certo? Então, assim que definimos a equação do plano. Tudo bem? Vocês já viram isso em geometria analítica? Ou álgebra linear? Não, professor, eu ainda não paguei álgebra linear. Eu acho que algumas outras pessoas da turma já pagaram. Não, estão pagando agora. Certo, mas vocês entenderam a definição do plano? Sim. Como que definimos? A equação do plano. Que passa por um ponto e tem uma reta normal. Ou seja, para você escrever a equação de um plano, você pode de várias formas, né? Por exemplo, se você conhece um ponto do plano e conhece a normal do plano, você pode escrever a equação desse plano. E a equação desse plano é dada por AX mais BY mais ZZ mais D igual a zero, né? Onde A, B e C são as coordenadas do vetor normal. Para cada caso, é bom fazer melhor esse produto escalar que está aqui. Você faz o produto escalar, aí desenvolve e obtém um plano. Tudo certo? Vamos para frente. Agora vamos a deduzir a equação da reta no espaço. A reta também é um ente infinito, né, em R3, né, que ele possui infinitos pontos, não é certo? Veja aqui. Nós temos aqui a reta L. A reta L está aqui, tá certo? Vamos supor que nós conhecemos um ponto dela, ponto P0, aqui, de novo, né? O ponto P0 conhecemos. Quando falamos conhecemos, é porque as coordenadas desse ponto são conhecidas, né? Um ponto que pertence à reta L. Veja que nós estamos tentando escrever a equação da reta L, que está no espaço, né? E aqui eu tenho um vetor A, certo? Tem as componentes A1, A2 e A3. Certo? Esse vetor nós sabemos que vai ser paralelo à reta L. Paralelo à reta L. O que significa dois vetores ser paralelos, né? Alguém pode dizer, por mais que você prolongue eles, nunca se vão cortar. Seria uma ideia assim, né? Em matemática, decimos que todos os vetores são paralelos se um é proporcional ao outro, né? Ou eles coincidem, certo? Ou um é proporcional ao outro. Ou seja, você pode escrever assim, né?
vamos escrever aqui, P0, P, o vetor aqui, é paralelo a A. Se você pode escrever, por exemplo, o vetor A vai ser igual a uma constante vezes o vetor P0P. Essa é a definição de paralelismo, né? Tá certo? Então, veja que temos aqui. Temos um ponto na reta e temos um vetor que é paralelo a, como indica aqui a setinha aqui, né? Aqui tem um vetor A que é paralelo a ele. Obviamente, esse vetor A você conhece, né? Tem aqui conhece. Então, o que vamos a fazer, né? Dizemos que a reta L é um ente infinito. Então, aqui a reta tem infinitos pontos. Então, vamos a pegar um ponto arbitrário, P, por exemplo, né? E aqui temos o vetor P0P. P0P, ele está na reta L. E a reta L é paralela ao vetor A. Portanto, o vetor P0P é paralelo à reta L, tal como está aqui. Tudo certo? É paralelo que está aqui. Aqui nós temos as coordenadas do vetor P0P. E agora vamos a usar a definição, né? Como P0P, esse vetor que está aqui, né? Esse vetor aqui, é paralelo ao vetor A. O que significa isso? Vejamos aqui, né? Significa que existe uma constante lambda, tal que P0P, como dizia aqui, vai ser igual a essa constante lambda vezes. Aqui você tem um parâmetro vezes um vetor. Essa propriedade que se chama multiplicação de um escalar por um vetor, né? Como que se define? Esse escalar lambda, ele vai multiplicar cada um dos componentes do vetor A. Ou seja, ele vai multiplicar A1, vai multiplicar A2 e vai multiplicar A3. Certo? Multiplicou aqui. E logo após vamos aplicar igualdade de vetores. Quando que dois vetores são iguais? Os vetores são iguais quando são iguais suas respectivas componentes. A primeira componente igual com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Tal como está aqui, está vendo aqui? X menos x0 é a primeira componente do vetor P0P. Lambda A1 é a primeira componente do vetor lambda A. E assim, essa aqui é a segunda com a segunda, né? Certo? E aqui, dessas três equações, vamos a colocar em evidência lambda, por exemplo. Aqui o lambda da primeira equação vai ser igual a x menos x0 sobre A1. Da segunda equação, lambda vai ser igual a y menos y0 A2. E da terceira, lambda vai ser igual a z menos z0 A3. Tá certo? Esses lambdas são iguais. Então, o que você vai fazer? Vai igualar respectivos esse aqui. Por isso que temos aqui. Então, esse aqui é a equação da reta que passa pelo ponto x0, y0, z0 e é paralela ao vetor A, cujas componentes são A1, A2 e A3. Tá certo? Tudo certo? Então, essa aqui é a equação da reta que passa pelo ponto P0 e é paralela ao vetor A. Ou também o vetor A também se chama vetor diretor. Podemos fazer, né? Veja, aqui pode acontecer, pode surgir a pergunta natural, né? E se um deles é igual a zero, por exemplo, se A2 é igual a zero? Então, nós vamos entender isso aqui, não é como uma divisão. Não significaria y menos y0 dividido por zero. Simplesmente é uma notação. Qual a notação, né? Que a segunda componente desse vetor paralelo é igual a zero, né? Ou seja, a reta está no plano XZ. Tá certo? Então, quando um ou dois, ou duas componentes do vetor diretor fossem iguais a zero, né? Não entendam isso como divisão. Isso não é divisão. Simplesmente está dizendo que a segunda componente é nula e a terceira componente é nula do vetor paralelo a. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A definição de reta no espaço? Tudo certo. Por que a gente fez essa dedução, né? Porque nós vamos a usar essas equações já para escrever as equações do plano e da reta normal a uma superfície geral, né? Agora sim vamos a definir o plano tangente a uma superfície, certo? Vejam aqui nós vamos a usar aqui
dois tipos de superfície. Veja que no começo da videoaula nós definimos uma superfície definida por uma função vetorial de duas variáveis, não é certo? De duas variáveis. Como eu falei, né? Essa definição que se introduz em geometria diferencial, no curso de matemática. Certo? Agora, nos cursos de engenharia, geralmente é muito mais fácil, né? Isso aqui. Vamos aqui, então, definir uma superfície de duas formas. Uma quando está definida implicitamente e a outra quando é o gráfico de uma função. Então, são casos mais fáceis do que aquele que nós acabamos de estudar. Veja aqui, né? Primeiramente, antes de definir o plano tangente, vamos a saber uma coisa, né? Qual o vetor normal ou perpendicular a uma superfície S? Certo? Primeiramente. Então, vamos a supor que nossa superfície S seja definida pela função implícita aqui. O que se chama função implícita? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, função implícita, né? Aqui é quando nenhuma das variáveis, nenhuma delas pode ser escrita em função das outras duas. Por isso que se chama implícita, né? Por exemplo, aqui, qual seria um caso de uma função implícita, por exemplo? Fácil, né? Você pega x ao quadrado mais y ao quadrado mais c quadrado igual a 1, por exemplo, né? É a equação da esfera com centro na origem de coordenadas e raio 1. Veja que todas as variáveis estão elevadas ao quadrado, certo? Então, o que significa isso? Se você quer colocar, por exemplo, x em função de y e z, você não vai poder. Por quê? Porque quando vai isolar o x, você vai ter que extrair raiz quadrada, não é? E quando extrai raiz quadrada, o que tem? Mais e menos. Então, você não pode colocar explicitamente uma coisa aí, né? A mesma coisa com y e z. Então, essa equação da esfera, por exemplo, é um caso de uma função implícita. Você está definindo a superfície, que é a esfera, de forma implícita. Certo? O caso da função explícita, por exemplo, você pega um paraboloide, por exemplo, qual seria? Z igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Nesse caso, você está vendo aqui, o z está escrito explicitamente em função de x e y. Ali seria, então, uma superfície dada explicitamente. No nosso caso aqui, então, nós temos aqui uma superfície definida pela função que está aqui, né? f de x ou por essa equação que está aqui. Certo? Então, ou pode entender como uma superfície de nível, né? Que já nós também vimos nas aulas anteriores. Certo? Então, nossa superfície S é definida pela equação implícita fxy igual a zero. Certo? Então, vejamos aqui. Então, de alguma forma, nós temos aí nossa superfície. Tá certo? Dizemos que a nossa superfície, ele contém infinitas curvas, tá certo? Nela. Então, vamos a escolher uma delas, por exemplo, né? Uma curva arbitrária. Vamos chamar uma curva gama. Então, essa curva gama, ele está na superfície. Certo? Está na superfície. Então, e vamos a supor que nós conhecemos a parametrização dessa curva. Ou seja, a parametrização vai ser igual a quê, né? O x vai depender de t, o y depende de t e o c depende de t, né? Para t pertence a algum intervalo. Que, na verdade, seria um subconjunto de R. Certo? Como a curva gama, ele pertence à superfície S, significa o quê? Que as coordenadas da curva vão a satisfazer a equação implícita que está aqui. Tá certo? Veja que tem a superfície e tem uma curva arbitrária que ele escolheu, que pertence à superfície. O que significa isso? Então, todas as coordenadas dessa curva vão a satisfazer a equação implícita. Ou seja, o que significa isso, né? Que f de x, y, z, né? Que, na verdade, o x vai depender de t, o y também, e o c também. Esse aqui vai ser igual a zero. Ou seja, vemos que a f grande vai ser uma função de t através de x, y e z. E nós vamos agora nossa f grande vai ser função de t, né? Então, nós podemos agora derivar com relação a t. E nós aprendemos a derivada da função composta. Você lembra, né? Derivada da função composta. Aqui, vejam que aqui eu estou usando o d normal. Por quê? Porque o f depende de t.
certo? Derivada normal vai ser derivo aqui, e o lado direito, derivada de zero é zero, né? Certo? Aqui é zero. Então, vejamos aqui, né? Quando tomamos a derivada aqui seria a derivada parcial de f grande com relação a x. Por que a derivada parcial de f com relação a x? Porque o x depende de t. Logo após, multiplica pela derivada de x com relação a t. Certo? Vejam aqui a diferença dos d, né? Aqui d parcial e aqui d normal. Porque o x só depende de t, é uma variável. E aqui mais a derivada parcial de f com relação a y. Por quê? Porque o y depende de t. E vezes a derivada de y com relação a t. E mais a derivada parcial de f com relação a t. Por quê? Porque o c depende de t, né? Igual a zero. Certo? Chegamos aqui. Se vocês observam aqui, esse lado esquerdo que está aqui, vamos escrever como um produto escalar. Vamos observar aqui, né? Qual seria o produto escalar de quais vetores? Então, vamos lembrar aqui, né? Como já foi visto nas aulas anteriores, o vetor gradiente da superfície S é dado por aqui. O gradiente de f é igual a quê? É a derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y e a derivada parcial de f com relação a c. São as componentes do vetor tangente, né? Certo? E o vetor tangente é a curva gama. Como que é definido, né? A derivada de r com relação a t, né? Então, que na verdade seria a derivada dos componentes, né? De xt, de yt e de zt. Ou, se você prefere, x', y', z', né? Que tá aqui. Porque aqui a curva gama não tem suas componentes, são x, que depende de t, y, que depende de t. Quando você pega o vetor a essa curva, o vetor tangente dessa curva, basta derivar as componentes, né? Que nós fizemos aqui. Então, nós podemos escrever a equação que nós acabamos aqui de ver aqui, né? Que se chama 1.5, né? Nós podemos escrever isso aqui, do lado esquerdo, como sendo o produto escalar do gradiente da função, ou, aliás, o gradiente da função f, né? Que ele define a superfície, pelo vetor tangente à curva. Assim. Está aqui. Esse aqui igual a zero. O que significa isso que está aqui, né? Veja aqui, o produto escalar do vetor gradiente com relação ao vetor tangente à curva é igual a zero. A curva, ele tá na superfície S, certo? E a curva gama é uma curva arbitrária. O que significa, então? Significa que o vetor gradiente à superfície, ela é perpendicular a qualquer curva da superfície. A qualquer curva, né? Portanto, o vetor gradiente é perpendicular à superfície. Porque ela é perpendicular a todas as curvas, a qualquer curva, né? Portanto, é perpendicular à superfície. Tá certo? Então, nós podemos concluir, então, que a normal ou perpendicular à superfície é o gradiente da função f. Tá certo? Então, nós encontramos já a normal. Por que foi imperioso calcular a normal a uma superfície? Porque foi justamente a normal que vai determinar escrever a equação do plano tangente a uma superfície. Tudo bom? Tudo bom até aqui, pessoal? Gostaria de saber vamos ver aqui alguns comentários, né? Tranquilo? A dedução de que o vetor tangente é perpendicular à superfície, né? O vetor tangente, o vetor divergente, ou a divergente, né? Divergente não, o gradiente. O gradiente é perpendicular à superfície. Bom? Vejam aqui tem aqui um gráfico para... Aqui temos a superfície S, e nele nós escolhemos uma curva arbitrária, né? Essa aqui, gama. Certo? Vejam aqui que aqui o F é dado explicitamente, né? Implicitamente pela função F. Então, aqui, essa aqui é a equação da superfície. Aqui escolhemos um ponto arbitrário, P0, né? X0, Y0. E aqui temos, nós já conhecemos a parametrização da curva gama. O que temos aqui? Aqui em P0 vamos escrever aqui o gradiente da superfície, né? Seria o gradiente de F.
E aqui o vetor tangente, aqui ele por um ângulo redondo, que significa que, como a curva gama é arbitrária, né? Ele poderia ser de outra forma que está aqui, né? E veja que o gradiente ele sempre vai ser perpendicular a essas curvas arbitrárias, né? Portanto, nós concluímos que o gradiente da função f grande, ele é perpendicular à superfície. Certo? Agora nós vamos escrever a equação do plano, que passa pelo ponto zero, né? Veja que antes de aqui, eu vou compartilhar aqui um pequeno vídeo, né? Que é da Academy, né? Que justo está no plano de aula, que vocês podem ver, né? Ali tem vários vídeos interessantes que podem complementar a nossas videoaulas, né? Então, eu vou... vou parar a apresentação aqui e vou compartilhar. Vou compartilhar aqui um... Deixa eu ver aqui. Certo? Vou compartilhar esse pequeno vídeo. Estão enxergando o vídeo? A página? Quem está com o microfone? Sim, professor, está dando para ver. Eu vou rodar aqui agora, né? Vejam, por exemplo, aqui tem uma simulação, vejam que para cada ponto, uma superfície regular, cada ponto aqui, nós podemos traçar plano tangente, tá vendo aqui? Dependendo do ponto, vai ter diferentes planos tangentes. Tá certo? Aí está pegando diferentes pontos da superfície e está traçando o plano tangente em cada um desses pontos. Essa aí em questão, por exemplo, que tipo de superfície? É um paraboloide, né? Bom, tá certo. Então, vamos voltar para nossas... Vamos falar, esse site aqui, da Khan Academy, né? É muito interessante aqui. Você pode encontrar praticamente todas as aulas, né? E com muitas simulações. Então, ele pode complementar nossas videoaulas. Bom, vamos voltar então a nossos slides aqui. Para a apresentação e vamos voltar para nossos slides. Pronto, né? Vou botar aqui. Tá certo? Então aprendemos agora que se uma superfície está dada implicitamente pela equação f de x, y, z igual a zero, né? Esse zero aqui não precisa ser zero, pode ser qualquer constante. Então, decimos o vetor normal a essa superfície dada implicitamente vai ser o gradiente da função f. Já sabemos. Agora vamos a escrever a equação do plano tangente à superfície num ponto específico. Veja que vou voltar aqui um pouquinho para vocês só lembrar aqui. Nós vimos aqui. Nessa parte. Veja que para escrever a equação do plano que passa por um ponto e você conhece a perpendicular desse plano, basta fazer o produto escalar dele. E esse produto escalar vai ser igual a zero. Certo? Então, você conhece um ponto pelo qual você quer traçar o plano tangente e conhece a normal ao plano tangente. Então, vamos lá. Aqui, né? Então, veja aqui. Vamos supor que a gente quer traçar pelo ponto P0 aqui. Eu tenho aqui aqui. Aqui, por exemplo, né? Veja que aqui eu tenho aqui uma superfície que está aqui, né? Um pontinho aqui está aqui. E nesse pontinho aqui eu quero traçar o plano tangente. Certo? Então, eu conheço o ponto P0. E agora nós sabemos já a normal, a superfície. Então, o que significa isso? Conhecer a normal, a superfície, né? Significa que você conhece a normal em cada ponto da superfície. Porque o gradiente, o gradiente, que vai ser o normal, né? Ele depende do ponto em questão, né? Obviamente, se você variar o ponto, você vai variar a normal, né? Se
tú estás nesse ponto que está aqui, a normal, por exemplo, vai apontar para aqui, né? Sim. Agora, se está nesse ponto que está aqui, por exemplo, né? Se você está aqui, nesse ponto aqui, e aqui você traça o plano tangente, está muito grosso aqui, né? Mas tudo bem. A normal vai ser para lá, por exemplo, aqui. Certo? A normal vai ser para aqui. E assim você vai mudando, né? Mas o importante é que nós conhecemos a normal, a superfície, né? Que é dada pelo gradiente da função. Certo? E conhecemos o ponto P0 aqui. Então, veja, então, como podemos escrever, então, agora... Aqui também tem mais uma aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, se na superfície mais ou menos... Isso aqui também seria uma espécie de... Pode ser uma parte da esfera, ou pode ser uma parte um paraboloide. E não está traçado o plano tangente aqui nesse ponto que é por baixo, que não dá para ver, mas nós podemos imaginar, né? Então, voltemos agora à matemática. Agora nós podemos escrever a equação do plano tangente que passa pelo ponto P0, né? Certo? Como que era aqui? Veja que, então, esse aqui seria o quê? A primeira componente do vetor normal. Qual é o vetor normal? É o gradiente. Então, por isso que seria a primeira seria a derivada parcial de f no ponto específico aqui, que seria P0, né? Com relação a x, falando aqui, vezes x menos x0. Vou voltar aqui só para vocês verem aqui. Aqui, né? Aqui não, aqui. Vamos separar aqui. Veja que aqui você tem aqui as componentes da normal, que no nosso caso lá vai ser o que? O gradiente, né? O gradiente da função f. Quais são as componentes do gradiente? Seria a derivada parcial com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, e derivada parcial de f com relação a z. Só que você vai evaluar no ponto específico, nesse caso P0, né? Seria mais ou menos essa segunda que está aqui. Vamos separar aqui, para aqui. Para ver se já está cheio de... Aqui, seria essa aqui, né? Isso que estamos escrevendo aqui. O N1, para nosso caso, vai ser o quê? Derivada parcial de f grande com relação a x, valuada no ponto P0, né? E aqui, a derivada parcial de f com relação a y, valuada no ponto P0. E aqui, a derivada parcial de f com relação a z, no ponto Z. Então, vamos voltar, então, a nossas contas agora, né? Aqui, certo? Estou colocando aqui. E onde o vetor gradiente, que eu falo aqui, ele calcula-se no ponto P0. Então, esse aqui é a equação do plano à superfície que passa pelo ponto P0. Que contém o ponto P0. Tudo certo? Então, se nossa superfície está dada implicitamente pela equação f de x, y, z igual a 0, então nós sabemos escrever a equação do plano que passa por um ponto específico P0. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? A equação? Vamos ver aqui os comentários, ou tem perguntas. Tá. Bom, a Samara falou que sim, né? Então vou supor então que ela é a voz de toda a turma, então tá certo. Então vamos para frente. E aqui no plano, como falei, né? E agora vamos a escrever a reta normal, a superfície S. Tá certo? É a mesma superfície. Veja que a superfície é dada implicitamente. Tá certo? Pela função f. Já aprendemos a escrever a equação do plano, agora vamos a aprender a escrever a equação da reta normal. Tudo certo? Reta normal. Veja que a reta L, que é perpendicular à superfície S, vocês imaginem, tem a superfície S e tem a reta perpendicular, né? Tá certo? A reta L, que é perpendicular a S, na verdade, é paralela à normal. Se você, por exemplo, você tem aqui, nós sabemos já que o gradiente da função f é o vetor normal à superfície. Se você quer escrever a equação da reta normal num ponto, o que significa? Essa reta normal, ele vai ser paralelo ao vetor gradiente, né? Porque os dois vão ser perpendiculares. Verdade? São paralelos, né? Então, concluímos que L e F são paralelos.
que nós estamos interessados em escrever a equação da reta normal à superfície. Então, mas a reta normal, ele tem que ser paralelo ao gradiente de f. Por que tem que ser paralelo? Porque o gradiente é normal, é perpendicular à superfície. São paralelos, tá certo? Então, se são paralelos, o que significa isso? Significa que suas respectivas componentes são proporcionais. Em particular, você pode pegar a mais fácil, né? Quando o gradiente está na reta L, por exemplo. Que nesse caso aqui está aqui, né? E como que se define a equação da reta no espaço? Vamos a voltar de novo aqui, só para vocês lembrarem, né? Aqui. Como que escrevemos a equação da reta? A escrita é muito fácil, né? Veja, você escreve aqui x menos a primeira componente do ponto onde vai passar a reta, que seria x0, sobre a primeira componente do vetor diretor. Igual a y menos a segunda componente que é conhecida, né? y0, sobre a segunda componente do vetor diretor, o vetor normal, né? E aqui igual a z menos c0 sobre a terceira componente do vetor normal. Então, vamos a voltar aqui a nossas... Aqui, né? Vendo aqui? Por que aqui escrevemos derivada parcial de f com relação a x, né? Porque essa derivada parcial aqui é a primeira componente do vetor gradiente. E o vetor gradiente é paralelo à reta normal. Certo? Então, como podem ver, também é fácil de escrever a equação da reta normal à superfície, né? Quando a gente conhece o ponto em questão e conhece o vetor gradiente. Professor, eu achei que essas duas retas seriam a mesma coisa. Elas não são, no caso, se essa reta é perpendicular à superfície, ela não seria normal também? Sim, mas veja que uma pode ter comprimento menor, outra comprimento maior. Ou você pode calcular a normal num ponto que é paralela ao reto normal que também tem tem a mesma direção, tem a mesma direção, mas de sentido diferente, por exemplo. Aí você pega o mais fácil, pega as que tenham o mesmo sentido, né? Ou que as duas coincidam. Porque veja que se você faz para outra proporcional, o que vai acontecer? Vamos supor que o comprimento da reta de um vetor que está na reta normal seja o dobro do gradiente. Vamos supor aqui, né? O que vai acontecer aqui? Aqui, por exemplo, aqui vai aparecer uma constante. Aqui, vamos supor que vai aparecer 2 aqui também vai aparecer 2 e aqui também 2. Aí você pode simplificar e chega na mesma, né? Tá certo? Então, nós aprendemos agora a escrever a equação do plano e da reta normal a uma superfície em um determinado ponto, quando a superfície é definida de forma implícita, ou dada pela equação, né? F de x, y, z igual a 0. Esse 0 que está aí pode ser uma constante qualquer. Tudo bem? Tá. Agora vamos a... Isso aqui. Aqui novamente, como falei aqui, né? Um gráfico para reforçar aqui. Aqui, por exemplo, queremos traçar aqui no ponto P da superfície. Aqui traçamos o plano tangente, como podem ver aqui, né? Certo? Aqui, aqui tem uma curva de grade, Z, e aqui temos aqui aqui uma curva qualquer, Z, não precisa de grade, não. Uma curva qualquer, né? Z. E aqui temos o vetor tangente a ela, tá vendo aqui? O vetor tangente a essa curva. Essa curva C está totalmente na superfície S. E aqui tem o gradiente da função, que está certo? No ponto P, que tem a componente x0 e y0. Então, como falei aqui tem um esse gradiente. Por exemplo, a reta normal pode ser essa aqui, Samara, que você perguntou, né? Vamos ver. A reta normal pode ser essa, por exemplo, essa aqui. Essa aqui pode ser a reta normal, que está aqui. Pode ser de comprimento maior que obviamente, né? Tá. Vamos agora. Agora vamos a aprender a encontrar o plano tangente e a reta normal à superfície quando a superfície é o gráfico de uma função. Por que se chama gráfico de uma função? Porque ao menos uma variável pode ser expressa em função das outras duas.
Quando uma variável pode ser expressa em função das outras duas. Então, decimos então, que S é dado como sendo o gráfico de uma função. Tudo certo? Vejam que não se... Isso, por la equação. Não, aqui depois um resumo aqui. Vamos aqui mesmo. A superfície é S, aqui tem a gente de forma implícita. Certo? Aqui temos agora normal aqui, e aqui temos o resumo aqui. O resumo que eu fiz aqui. Aqui tem o plano tangente, que já vimos aqui, e aqui temos a reta normal. Certo? Esse aqui é o resumo. Aqui. Esse aqui é o segundo caso, né? Quando a superfície S é definida pelo gráfico de uma função. Nesse caso aqui, veja aqui, o Z, ele se vai expressar explicitamente em função do x e y. Ou pode ser, em alguns casos, x em função de YZ, ou y em função de XZ. Certo? Vai depender do caso aqui. Então, nós queremos encontrar o plano tangente e a reta normal a esse tipo de superfície em um determinado ponto. Tá certo? Isso é igual. Veja que nós podemos, esse C igual a f de x, y, nós podemos escrever como sendo o quê? Por exemplo, f de x, y menos z igual a 0. Ou, se você prefere, c menos f de x, y. Aqui tanto faz se você colocar o c primeiro e o f depois. Certo? E essa parte que está aqui do lado esquerdo, nós podemos escrever como sendo f grande de x, y. Tá certo? Por que queremos assim? Só que como nós já temos o resultado para esse tipo de equações, né? F grande de x, y, z igual a 0, nós simplesmente vamos a trasladar o que nós fizemos para ela, para o caso da superfície S, definida pelo gráfico de uma função. Tá certo? Vejam aqui, nesse caso aqui, quando F aqui, qual seria o gradiente aqui nesse caso? Quando a superfície é definida pelo gráfico de uma função. Como seria o gradiente? O gradiente, né? Seria que vamos aqui, seria a derivada parcial de f com relação a x, vírgula. A segunda a derivada parcial de f pequena com relação a y, e a derivada parcial de toda essa expressão que está aqui com relação a z. Na verdade, vai dar menos 1. Certo? A derivada parcial de menos z dá menos 1. Está vendo aqui? Então, esse aqui seria o vetor gradiente, a superfície dada desta forma que está aqui. Ou seja, quando é o gráfico de uma função. Certo? Então, aqui tem a função de f pequena e f pequena, né? E, portanto, né? Agora fica fácil escrever as equações do plano tangente e normal à superfície no ponto específico P0. Vejam aqui, né? Aqui seria a primeira componente do vetor gradiente. Aqui. Que seria, na verdade, seria esse que está aqui, né? Valuado no ponto x0, y0. Aqui. Vezes x menos x0. Aqui a segunda componente do vetor gradiente, valuado no ponto x0, y0, vezes y menos y0. E aqui nós temos aqui menos. Por que menos aqui? Porque aqui seria, na verdade, mais a terceira componente. Só que a terceira componente aqui é menos 1, por isso que ficou menos, né? C menos C0. E a equação da reta agora fica muito mais fácil agora, né? Vou escrever aqui, vejam aqui embaixo, estão as coordenadas do vetor gradiente, né? Tudo certo? Então, nós temos aqui, nós aprendemos, então, a escrever a equação do plano tangente a dois tipos de superfície, né? Superfície dada implicitamente, pela função f grande x, y, z igual a 0, e quando a superfície é definida pelo gráfico de uma função, que nesse caso que está aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Podemos considerar exemplos agora? Aí, Tamara, podemos continuar? Samara, aliás, não é Tamara, Samara, né? Professor, só uma coisa. Nessa última expressão, a última igualdade, ela tem no denominador menos 1. Mas aí a gente teria que aplicar aquilo que o senhor falou, né? De que não é uma divisão. Não, deixaria, porque é isso, não é uma divisão. Não cometam o erro esse menos 1 aqui, escrever aqui menos e mais é 0. Não, essa é uma notação simplesmente. Significa que a terceira componente é igual a menos 1. A terceira componente do vetor gradiente é igual a menos 1, né? Tá certo?
Tá certo. É porque aqui pode acontecer que é uma derivada parcial que está aqui, ao menos uma seja igual a zero. Você vê que você não está fazendo a divisão. Só está indicando que a segunda componente vai ser igual a zero. Tudo certo? Então vamos lá. Então vamos a calcular dois exemplos, né? Veja, vamos escrever as equações do plano tangente e da normal a seguinte superfície nos pontos dados. Por exemplo, aqui temos um paraboloide, né? Claramente, observa que essa aqui, a nossa superfície, é dada como sendo o gráfico de uma função, porque o Z está expressando explicitamente em função de x e y, certo? E queremos calcular o plano tangente anormal nesse ponto aqui específico. Perfeito? Na segunda, temos a equação do cone, que está aqui, né? Veja aqui, é o caso de uma função implícita. Veja por quê? Porque todas as variáveis, elas estão elevadas ao quadrado, não tá? Então, quando você vai colocar uma em função da outra, vai ter que sair raiz quadrada, e vai ter mais e menos. Então, não tem aqui. Então, aqui, repito aqui, na primeira, é um exemplo de uma superfície dada como gráfico de uma função, ou seja, uma variável se expressa através das outras duas. E na terceira, na segundo exemplo, é uma equação implícita, tá certo? Então, o cone é definido implicitamente por essa equação que está aqui. Tudo certo? E vamos a calcular esse ponto específico que está aqui. Obviamente, você tem que verificar que esses pontos aqui pertencem à superfície. O que significa isso? Quando você substitui esse ponto nas variáveis aqui, ele tem que ter uma igualdade, de fato, né? O C é igual a 5. Vamos na primeira aqui. C é igual a 5. Vamos colocar aqui 5. O x quanto? É menos 2. Ao quadrado dá 4, né? Aqui tem 4. Aliás, o x é igual a 1. 1 ao quadrado dá 1. E o y é igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Está perfeito. E aqui não. Será que o ponto P pertence ao cone? Vamos verificar, né? O x é igual a 4. Veja aqui. 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 16, aqui temos 1. E aqui é 3. 3 ao quadrado é 1. É 9. 9 sobre 9, 1. Então, aqui já temos 2, né? E aqui o C. O C é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 8, 2. 2 menos 2, 0. Certo? Então, esses pontos estão nas suas respectivas superfícies. Perfeito, né? Então, vamos encontrar o paraboloide. Então, para encontrar o plano tangente ao paraboloide no ponto P0, né? O ponto P aqui, vamos usar essa fórmula que está aqui, que já vemos aqui. Esse aqui. Esse aqui, tanto para encontrar o plano tangente, e esse aqui para encontrar a reta normal, a última. Certo? Então, vamos lá, então. F de x igual a essa aqui, né? Então, temos aqui, a derivada parcial de f com relação a x é igual a quê? 2x, beleza? A derivada parcial de f pequena com relação a y é o quê? 2y, certo? Assim, então, o gradiente da função vai ser igual a quê? A derivada parcial de f com relação a x, derivada parcial de f com relação a y, e aqui menos 1. Certo? E agora vamos avaliar esse gradiente no ponto 1 menos 2, 5. Obviamente, aqui o que vai importar vai ser as duas primeiras componentes, né? X e y que está aqui. Portanto, o gradiente da função f no ponto 1, menos 2,5 vai ser igual a esse vetor numérico que está aqui. Certo? E agora vamos escrever a equação do plano tangente. A primeira componente do vetor gradiente, que seria 2, multiplica por x menos a primeira coordenada do ponto P, que seria 1. Então, fica menos 1. Daqui fica aqui mais a segunda componente do vetor gradiente, que nesse caso é menos 4, por isso que fica aqui menos 4, vezes y menos a segunda componente, a segunda coordenada do ponto P, que nesse caso é menos 2. Então vai ficar menos com menos, dá mais, por isso ficou mais 2 aqui. E por último aqui tem menos 1, vezes e menos a terceira coordenada do ponto P, 5, menos 5. E aqui, obviamente, vamos a desenvolver, né? Desenvolve aqui, então, a equação do plano vai ficar essa aqui. Essa aqui é a equação do plano. A superfície, ou seja, o paraboloide, que passa pelo ponto P, com coordenadas 1, menos 2, 5. Certo? E por fim, a equação da reta normal já é muito mais fácil agora, né? Você escreve aqui x menos 1, y mais 2. Aqui a gente poderia escrever y, que seria aqui menos 2, mas dá para escrever mais 2 aqui. Isso é menos 5. E aqui embaixo são as componentes do vetor gradiente.
Tá certo? E aqui nós temos um gráfico para visualizar. Aqui, por exemplo, né? Aqui seria o paraboloide. Aqui temos o ponto em questão, né? Com as coordenadas aqui, tá aqui. E aqui nós trazamos ao plano tangente, que tem essa equação que está aqui. E aqui temos a reta normal, a esse ponto. Certo? Que passa por esse ponto. E tem as componentes do vetor diretor, são as componentes do gradiente da função. Certo? Esse gráfico aqui foi feito, tem um aplicativo que se chama GeoGebra, né? Provavelmente todos vocês conhecem, né? É um aplicativo de graça, não? Você encontra na internet, né? E ele serve para fazer tanto gráficos em R2 como em R3. É importante e fácil de usar, né? Basta só colocar a equação que aí ele te dá as superfícies. Tudo bem, pessoal? Com relação a esse exemplo, tá tranquilo? Tá bom. Vamos agora a resolver a parte 2, né? Nós queremos encontrar o plano tangente e a reta normal ao cone nesse ponto P aqui, está específico até aqui. Então, lembremos que aqui nós temos implicitamente, né? Se implicitamente, vamos a voltar aqui, aqui. Implicitamente, nós temos que usar essa fórmula que está aqui. Perfeito. Vamos então. Aqui. Função f é essa equação que está aqui, né? Tá. Calculamos o gradiente. Nós temos essa expressão que está aqui, esse vetor aqui com essas coordenadas, certo? E agora calculamos o gradiente no ponto P. Basta trocar x por 4, y por 3 e z por 4. Então, temos um vetor gradiente, esse vetor numérico que está aqui, certo? Assim, a equação do plano tangente já fica fácil de escrever, né? Aqui seria a primeira componente do vetor gradiente, 1/2, vezes x menos 4, por quê? Porque 4 é a primeira coordenada do ponto P, mais 2/3, que é a segunda componente do gradiente aqui, vezes y menos 3, o 3 é o que é a segunda coordenada do P, né? E menos 1, menos aqui deu 1, né? Menos 1. Menos 1, z menos 4. Por que 4? Porque a terceira componente de P é 4. Simplificando aqui, nós temos aqui a equação do plano tangente. Certo? Esse aqui está aqui. Veja aqui, né? E por fim, nós podemos escrever a equação da normal, a superfície no ponto P. Aqui, que se escreve facilmente, né? Veja que aqui embaixo nós temos as coordenadas do gradiente. E veja que aqui, por que escrevi aqui, por exemplo? Aqui, como dizia assim, os vetores diretores são proporcionais, né? Tanto você faz para esse vetor ou por o seu respectivo pronominal. Como que eu obteve esse vetor que está aqui? Esse vetor aqui, eu multipliquei tudo por 6. Tá certo? Ou por um sexto, vamos dizer, né? Um sexto cada um deles aqui. Aqui vai ficar 3, aqui fica 4 e aqui fica menos 6. Tá certo? Veja que o sinal não mudou, né? Como eu disse, é proporcional. Então, tanto faz você escrever o vetor diretor, com o vetor diretor, que seria esse caso, né? Com essas componentes que está aqui ou com essas componentes que está aqui. São proporcionais, né? Veja que ele está na mesma direção. E também está no mesmo sentido, né? Essa aqui foi a pergunta que me fez acho que foi a Samara, né? Tudo bem? Com isso aqui nós vamos a terminar então a videoaula de hoje. Certo?